Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Errar é Humano. Este é um espaço onde nós damos palco aos erros que nos ensinam, aos falhanços que nos divertem, até às histórias que muitas vezes são engraçadas e ao mesmo tempo transformadoras e que nos tornam verdadeiramente humanos. Então, errar é humano e se achas que nunca erraste, talvez este podcast não seja para ti, porque no fundo, quem acredita que nunca errou, provavelmente está a errar agora. O tema do episódio de hoje é entre ciclos e versões de nós mesmos. Na última newsletter, eu falei sobre existirem momentos da nossa vida em que nós estamos basicamente entre duas versões de nós. Nós ainda não somos, aliás, ao contrário, nós ainda somos a pessoa que éramos, mas nós já sentimos que existe uma nova versão de nós que está a nascer. E este tema, ele ficou comigo, eu tenho estado a observá-lo, tenho estado a senti-lo em mim, na verdade, e tenho refletido muito sobre este tema. E decidi falar sobre isso neste episódio do podcast, sobre precisamente esse espaço, em que nós já não somos quem éramos, mas também ainda não nos reconhecemos totalmente na pessoa que nos estamos a tornar. Parece às vezes uma pessoa estranha que já habita dentro de nós, mas que nós ainda não a reconhecemos totalmente. E quero falar também sobre a importância de nos darmos tempo para nos conhecermos de novo, para conhecermos essa nossa versão de nós, que muitas vezes ainda não está integrada. Então, há momentos na nossa vida em que nós parece efetivamente que estamos entre dois lugares em simultâneo, não é? A pessoa que nós fomos e a versão ou a nossa versão que está a emergir. E isto pode acontecer no final de uma relação, numa transição de carreira, numa mudança de carreira, ou até numa mudança de trabalho, mas mantermos-nos na mesma área, na mesma carreira, num diagnóstico médico, por exemplo, ou num processo de tratamentos, para uma determinada doença num caminho de gravidez, num processo de gravidez, ou às vezes acontecem momentos da nossa vida que nós nem sequer sabemos explicar o motivo exato porque é que nos estamos a sentir nesse sítio e está tudo ok, é um sítio válido como qualquer outro. Portanto, nós às vezes sentimos que nós já não somos quem éramos, às vezes não, às vezes, e aqui é a experiência pessoal, nós já não nos identificamos nada com a pessoa que nós éramos, ou pelo menos com a forma como vivemos, já não nos identificamos com a pessoa que nós éramos e com a que vive isso agora, mas nós também ainda não nos reconhecemos, não sabemos que rotinas novas é que queremos, o que é que nós já não queremos para nós, ou o que é que queremos para nós daqui para a frente, então não nos reconhecemos totalmente ainda nessa pessoa que nos estamos a tornar. E esse espaço, experiência pessoal novamente, ele pode ser muito confuso, desagradável, pode nos deixar ali naquela sensação de limbo, de eu não estou de um lado nem estou do outro, ok? E porquê é que isto acontece? Porque nós queremos já ter clareza das coisas, queremos ter respostas, queremos saber já quem somos para darmos os próximos passos, queremos sentir que tipo, já estamos lá e eu já segui, eu posso ir para o próximo passo. Mas a verdade é que esse espaço, esse limbo, ele faz parte e ele é importante. E cada pessoa naturalmente vai viver esse espaço de uma forma diferente, não é? Nós às vezes vemos, e este foi assim um exemplo que me veio, porque é um exemplo que às vezes é muito julgado, que é, por exemplo, uma pessoa que termina uma relação e entra rapidamente noutra. E que nós vemos que essa pessoa tem dificuldade, por exemplo, em estar sozinha. E nós podemos julgar e criticar olha, não sabe estar sozinha, ou está sempre a saltar de relação em relação. Enfim, isto serve, obviamente, quando eu disse sozinha, é a pessoa sozinha, portanto serve para homens, serve para mulheres, enfim, não há distinção sobre isso. Mas a verdade é que quando nós julgamos isso, nós não sabemos o que é que está por trás desse comportamento, não é? Nós não sabemos a jornada daquela pessoa, nós não sabemos o que é que ela está ou não preparada para sentir, não é? Nós não estamos dentro dela e, portanto, não sabemos. E isto é muito importante porque, efetivamente, nos traz para um senso de quem é que eu sou, não é? E deixar até o julgamento das outras pessoas de lado, porque nós não sabemos quem é que ela é e que história é que ela viveu. E isto é muito importante porque efetivamente não existem contextos ideais e não existem formas certas de viver estes momentos de limbo, este momento em que eu estou numa versão ou eu já não sou esta versão e estou a caminhar para outra, mas que também não sei qual é, ok? O que eu posso partilhar e que me faz imenso sentido é efetivamente esta importância de nós darmos espaço entre uma versão e a outra versão. Portanto, espaço para nós integrarmos aquilo que nós vivemos, espaço para percebermos o que é que nós já não queremos, espaço para nós reconhecermos
o que em nós é diferente, e espaço para nos voltarmos a ouvir, não é? E pegando aqui novamente no exemplo de saltar de relação em relação, eu sinto que quando terminei uma relação longa, eu estive nesse sítio de não me permitir. ehm, Estar sozinha, não viver toda essa experiência. E por muito que o término de uma relação seja consciente, que seja aquilo que nós queremos e aquilo que faz sentido para nós, por muito que eu saiba até ehm, o que é que eu já não quero daqui para a frente numa próxima relação, e às vezes nós achamos que sabemos e não sabemos, ainda estamos só num sítio de dor daquilo que eu vivi, então pelo menos foi a minha experiência. Não há um tempo para que isso aconteça, não é? Eu nunca mais quero estar com alguém que faz X, ok, mas se calhar porque aquela pessoa fez X, eu aprendi, a pôr limites de outra maneira, aprendi a dizer que não, aprendi a cuidar mais de mim, enfim, isso vai ser algo que eu vou levar daqui para a frente, não é? Então, este espaço entre essas versões, este limbo, que pode ser muito desagradável, é na realidade um espaço, ou se nós quisermos olhar para ele de uma nova perspectiva e uma perspectiva positiva e de crescimento pessoal, é precisamente um espaço para nós nos escutarmos, nos voltarmos a ouvir, não é? Então, pegando no meu exemplo pessoal, eu senti durante muito tempo que precisava de perceber tudo muito rápido e que precisava de ter as respostas e ter o próximo passo e quais eram os cenários e o que é que podia acontecer em cada um deles, não é? Portanto, no fundo, nesses momentos em que eu me senti num limbo, basicamente eu precisava de criar uma narrativa, de fazer sentido para mim e de ter respostas rápidas. Eh, e ultimamente o que eu tenho sentido, como eu já partilhei, de me sentir exatamente nesse limbo nos últimos tempos, ehm, em várias versões de mim, seja na parte de carreira, seja recentemente com a situação da gravidez, não é? Que, ok, eu estou grávida, eu já não sou a pessoa que eu era, mas, tipo, quem é que é a pessoa que vem aí? E é muito interessante nós olharmos para isso com curiosidade, olharmos para nós com curiosidade. E então eu sinto que, e eu penso que. ehm, Talvez um novo ciclo não peça necessariamente uma narrativa, talvez não peça para fazer sentido imediato ou ter respostas imediatas, talvez peça algo que é muito mais simples, mas ao mesmo tempo também muito mais desafiante, não é? Que é a presença e essa escuta do momento presente onde nós estamos. Então, cada ciclo da nossa vida, seja ele qual for, seja uma nova relação, seja o eu estar solteira porque terminei uma relação, seja porque recebi um diagnóstico médico e vou precisar de olhar para mim e de cuidar de mim de uma outra forma, uma transição de carreira, não importa. Cada nova ou cada versão diferente de nós, ela vai precisar de uma nova forma de escutarmos o nosso corpo, de uma nova forma de cuidarmos do nosso corpo energético, nosso corpo mental, emocional, enfim, nosso corpo físico, não é? Uma nova forma até às vezes de estarmos nas relações e eventualmente até uma nova forma de trabalhar, como é, por exemplo, o meu caso, agora neste processo de gravidez. E a verdade é que isto não se descobre só a pensar, isto não se descobre só a refletir, não é? Isto descobre-se a viver, não é? Então eu posso ler sobre muita coisa, eu posso estudar sobre muita coisa, mas não é esse estudar que me vai tirar desse limbo, é o viver, não é? Não há um timing, não há isto em 2 meses está resolvido. Não, não está. Nem sequer temos a resposta de qual é o timing. Às vezes damos em momentos lá na frente em que ok, agora eu percebo porque é que eu me sentia daquela forma. Enfim, então isto pode começar, né? Se a ideia é nós descobrirmos esta nossa nova versão, ou em quem é que nos estamos a transformar, ou que versões de nós é que estamos a largar, descobre-se a viver, nós podemos começar com coisas muito simples, não é? Esta questão de pararmos, tirarmos tempo para efetivamente parar, e não estar à procura do próximo passo, da próxima resposta. Esta questão do respirar, não é? Cada vez há mais evidência científica da influência da respiração e é a única forma que nós temos de influenciar de forma voluntária a regulação do nosso sistema nervoso, é através da respiração consciente, não é? Então, a respiração pode ser também algo super, super transformador nestas fases de limbo em que eu não sei muito bem onde é que eu estou. Observarmos-nos, observarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, sem julgarmos aquilo que estamos a sentir, que foi exatamente o que eu partilhei na última newsletter. E podemos até observar por as nossas diferenças, as nossas mudanças, os nossos padrões, a nossa energia e percebemos como é que nós estamos ao longo do tempo, como é que nós nos sentimos, como é que eu me sinto num determinado ambiente, em que dias é que eu tenho mais energia da semana, porque é que eu acho que tenho mais energia nesses dias e porque é que não tenho.
mas de um sítio de observador e não de um sítio de eu preciso de respostas e de resolver tudo isto rápido, ok? E portanto, acima de tudo, nós podemos começar com coisas simples, como permitirmos-nos a não ter logo todas as respostas. Ok? Então, efetivamente, cada ciclo da nossa vida ele vai pedir uma nova versão de nós, ou uma versão diferente de nós, e essa versão ela não se constrói à pressa, não é? Se nós demoramos a nossa infância, a nossa educação para criarmos uma personalidade, não é? Para nós criarmos uma identidade, a forma como nós nos vemos, fruto de experiências, da educação que tivemos, da sociedade em que vivemos, enfim, o país e por aí vai, nós precisamos de tempo para ir mudando essa identidade. Ela não acontece de um dia para o outro, não é? Então essa nova identidade, ela revela-se como? Não é a forçar, não é a tentar ser duas coisas ao mesmo tempo, ela revela-se quando há espaço. E esse espaço, ele aparece com presença, com esta auto-observação. Porque a verdade é que há uma versão tua, há uma versão de todos nós que já não vive como nós vivíamos antes. E essa versão, hum, ela vai chegar em algum momento, não é? Consoante aquilo que a vida nos for trazendo experiências, e basicamente nós talvez ainda estejamos a aprender a confiar nela, talvez estejamos a reconhecê-la dentro de nós. E isto leva efetivamente tempo, ok? Então, talvez, eu não sei se tu estás num novo ciclo ou não, mas talvez este novo ciclo, e pegando até agora que vem aí o início da primavera, para quem está conectado com os ritmos da natureza, ou o início do novo ano astrológico para quem se conecta com esses ciclos, enfim, não importa. Ou se estás num ciclo interno neste momento, enfim, talvez esse novo ciclo não seja todo sobre tu saberes rapidamente quem é que te estás a tornar e talvez seja efetivamente sobre dar espaço para que essa nova versão de ti possa emergir, ok? E quero-te até deixar uma pergunta aqui neste episódio. Qual é que é a versão de ti que está a emergir neste momento na tua vida e como é que podes dar-lhe espaço? Sem pressa. Então, vou repetir. Qual é que é a versão de ti que está a emergir neste momento da tua vida? E como é que tu podes dar-lhe espaço, sem pressa, para que ela possa emergir? E pegando, continuando aqui neste tema, como foi um tema que me trouxe imensos insights, eu criei dois episódios, portanto, esta primeira parte, e no próximo episódio eu quero levar-te, ou quero levar esta reflexão um pouco mais longe e um pouco mais fundo e quero levar-te comigo. Porque muitas vezes o desafio interno ele existe sim, como nós vimos ao longo deste episódio, mas também existe um desafio externo, que é o mundo à nossa volta, ao sítio onde nós vivemos, ok? E o ritmo, acima de tudo, o ritmo em que nós vivemos. Então, no próximo episódio eu vou aprofundar isso, portanto, espero-te lá comigo. Obrigada por estares aqui, por te dares este tempo e vemos no próximo episódio. Até já!